tema da nossa palavra de hoje é não se apresse em julgar. Não tenha pressa em julgar, até porque você será julgado na mesma medida com que você julga. Então tome muito cuidado com isso e essa palavra vem para nos alertar quanto a isso. Eu quero te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo e não se esqueça de uma coisa muito importante. Nossas mensagens são mensagens para você ouvir, então você não precisa se preocupar em parar tudo para assistir. Apenas fique ouvindo e seja abençoado enquanto você faz suas coisas. Amém? Então vamos à palavra, que Deus te abençoe. Glória a Deus! E aqui a gente inicia mais um momento da palavra, um momento esse de muita alegria no nosso coração, porque compartilharemos a palavra. O tema da nossa palavra de hoje é não se apresse em julgar. Não tenha pressa em julgar, meu querido, porque você será julgado na mesma medida, até porque. Então, a nossa palavra de hoje está baseada lá no livro de João, capítulo 8, versículo 7, que nos diz o seguinte. Antes da gente ler o versículo, deixa eu te contextualizar. Esse versículo, ele fala sobre aquele momento em que Jesus estava lá, sentado, escrevendo na areia, com o dedo. E aí chegam os fariseus colocando uma mulher que foi pega no ato do adultério. E ali todos começam a falar que a lei de Moisés manda apedrejar aquela mulher. E o Senhor, o que diria sobre ela? E aí o Senhor solta essa linda pérola nesse momento. Preste bem atenção que aqui tem muito ensinamento para as nossas vidas. João 8, versículo 7 nos fala bem assim. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Meus queridos, Jesus pega aqueles homens de surpresa. Aqueles que talvez começassem a pensar que eles estavam completamente certos porque pegaram ela errando. Talvez eles naquele momento não estavam errando, mas eles são pecadores igual a todos. E essa é a mensagem maior que Jesus tenta passar aqui nesse momento. Todos são pecadores. Todos vocês são pecadores. Porque aqueles homens, eles pecavam, eles erravam. E Jesus sabia perfeitamente como eles erravam. Mas eles vinham com um ato de grande hipocrisia, querendo demonstrar que aquela mulher é pecadora e merece punição. Mas eles não. Eles, pelos próprios erros, não. Então, às vezes a gente se entrega a uma hipocrisia tão grande. Às vezes a gente começa a agir com hipocrisia tão grande, apontando o erro no outro. Mas e o nosso erro? E o meu erro? E o seu erro? Por que é que você tem tanta pressa em apontar o erro do outro e esquece de perceber o próprio erro? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está tão apressado em falar que o outro está errando, que o outro não está correto, que o outro não está fazendo a coisa correta. Mas e você? E você, tá fazendo a coisa correta? Você realmente tá em condições de apontar o erro do outro e querer julgar o erro do outro? Porque uma coisa é você apontar o erro de alguém e ajudar essa pessoa nisso. E outra totalmente diferente é você apontar o erro dessa pessoa e querer julgar essa pessoa. Aí mora uma grande diferença. Porque no julgamento existe um peso muito grande. Agora na ajuda, não. A ajuda é maravilhosa. Porque quando você fala, oh, você está errando nisso aqui, vou tentar te ajudar de alguma forma. Se eu não conseguir te ajudar de alguma forma, eu vou orar por você. Sabe? Aí há uma grande coisa. Mas às vezes a gente fica só querendo apontar o erro. Mostrar o erro do outro e sair de cena. Ah, mas eu falei que estava errado, não é porque estava. Sim, ok. Mas se você só aponta o erro e não apresenta alguma suposta solução, algo para ajudar aquela pessoa, você só criou caos naquele coração. Você só trouxe amargura e pesar naquele coração. Então tome muito cuidado com isso. Vigia bastante nisso. Porque esse julgamento excessivo, esse julgamento que ninguém pediu, sabe? Vai se voltar contra você. Da mesma forma que se volta contra aqueles homens. E aí Jesus fala isso aqui, aquele que não tiver pecado dentre vós, que seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Naquele contexto todo ali, Jesus era o único que não tinha pecado. Você já parou para pensar nisso? Jesus era o único ali que não tinha pecado algum. Dentre todos os que estavam ali, todos pecaram, só Jesus não pecou.
Jesus, em toda a sua história, toda a sua passagem aqui na Terra, ele nunca pecou. E aí, o que a gente traz nisso? Jesus era o único que, da sentença que ele deu, era o único que poderia atirar pedra contra ela. Mas Jesus escolheu não fazer isso. Jesus escolheu perdoar e ajudar aquela mulher. Percebeu a diferença? Talvez você está agindo como fariseu, julgando, apontando o dedo. Quando você precisa agir como Jesus, apontando o erro, mas apontando também solução. Sabe? Jesus é esse que nos traz solução para as nossas vidas. É esse que nos perdoa. E essa palavra perdão, ela é tão complexa, né? Ela é até fácil de se falar, mas praticar é uma outra história. Precisamos praticar o perdão, da mesma forma que Jesus praticou com aquela mulher. Aquela mulher tinha todos os seus erros ali expostos naquele momento, mas Jesus escolheu perdoar. Jesus não escolheu dar uma lição de moral e deixar aquela mulher toda sem jeito, desconcertada. Não, Jesus escolheu abençoar. Ele reconheceu que aquela mulher tinha erros, e como tinha. Mas ele também deu uma segunda chance para ela. Jesus deu uma solução, mostrou o caminho que ela precisava trilhar a partir daquele momento. Sabe? Às vezes a gente precisa agir mais como Jesus. A gente precisa agir mais como Jesus, trilhando o caminho correto do perdão, da ajuda, sabe? O que Jesus fez com essa mulher aqui foi algo que a gente precisa replicar, copiar para as nossas vidas, sabe? A gente precisa ajudar mais o outro. Porque não é só o outro que erra, eu também erro. E aí, quando eu errar, eu vou fazer o quê? Eu vou ter mãos que se estendem para me ajudar? Quando eu cair, eu vou ter mãos que se estendem para me ajudar? Ou será que eu vou ter só mãos que se encolhem para não me ajudar? Porque eu nunca ajudei ninguém. Porque eu nunca olhei com um olhar de misericórdia para ninguém. Será que quando eu errar, as pessoas vão virar a cara para mim ou vão se voltar para me ajudar? A me levantar novamente? Pensa nisso, meu querido e minha querida. E quando a gente pensa nisso, a gente entende que eu preciso sim ser mais bondoso, ser mais paciente. Sabe? Eu preciso disso. Porque isso vai acabar abençoando outras vidas e nós estamos aqui nessa terra para abençoar outras vidas. Eu não estou aqui para amaldiçoar. Estamos aqui para abençoar. Então, qual é a forma que você vai ter para abençoar as vidas? Sendo paciente com elas, estendendo a mão para ajudar e não para apontar e julgar, sabe? O que Jesus fez foi algo que a gente precisa aprender e fazer mais e mais e mais, copiar essa ação de Jesus. Jesus tinha todos os motivos para falar apedreja, porque ela está errada mesmo. Mas ele mostrou a condição de todo mundo ali. Todo mundo é pecador, meus queridos. Todo mundo falha. E se você que falha quer apontar o erro do outro e apedrejar o outro, você não tem esse poder. Jesus, que era o único que poderia fazer isso, não fez, porque você faria. Sabe? Então entenda isso hoje. O Senhor Jesus, ele nos ensinou essa grande lição para que a gente aprenda que eu não posso ter pressa em julgar. Eu preciso ter pressa em ajudar. Em ajudar eu preciso ter pressa. Eu preciso me apressar em ajudar as pessoas, não em julgá-las. Tome muito cuidado com isso. Vigia bastante. Porque o que o Senhor nos ensinou é para ser copiado. E não para ser só ouvido, lido e deixado para lá. Não, jamais. Aprenda essa lição de hoje. Não se apresse em julgar, se apresse em ajudar. É isso que você precisa fazer com o teu próximo. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai, de tão grande amor e cuidado, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu esse puxão de orelha hoje, Pai. Eu não posso me apressar em julgar, mas eu preciso me apressar em ajudar ao outro.
Oh, Pai, cuida desse meu coração, ó Deus, cuida do nosso coração. Limpa de toda a sujeira, ó Pai, para que a gente consiga ajudar ao próximo. Para que a gente não fique olhando as condições do outro, ó Pai, mas que a gente aprenda a olhar primeiro a nossa condição. E sabendo que somos pecadores, ó Pai, precisamos ajudar um ao outro. Ajudar a se reerguer e seguir no caminho correto. Não ajudar a continuar errando, mas ajudar a corrigir, meu Pai. Oh Deus, continua conosco, Pai, dá-nos sabedoria, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, te fortaleça cada dia mais e mais, e que a cada dia mais e mais, meu querido, você se aproxime do Senhor para aprender isso. Eu não posso ter pressa em julgar, mas eu preciso ter pressa em ajudar a outro. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te fortaleça, e é isso, até a próxima palavra.